Boa tarde. Vamos dar continuidade às nossas reposições das aulas que estavam faltando. São as últimas aulas que nós estamos repondo. E nessa última aula, vamos falar sobre referências e a utilização dessas referências nos trabalhos acadêmicos. Referências em trabalho acadêmico é obrigatório. Nós precisamos colocar sempre, em qualquer tipo de trabalho acadêmico. Sempre que vamos falar de outras informações, nós precisamos falar de onde saíram tais informações. Temos que fazer jus às pessoas que escreveram, que demonstraram, né, o conhecimento. Então, hoje eu vou passar as referências. Então, vamos começar a dar algumas informações. As referências estão dentro de uma norma, né? Nós devemos obedecer essa norma. É uma norma brasileira. Então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E esta que nós vamos ver hoje, especificamente, é a norma 6023, cuja base é de 2018, uma que maior modificação teve, né, que abrange todos os dados. Eu coloquei aqui para nós algumas relações mais utilizadas, principalmente neste momento, da metodologia, de você aprender a utilizar e utilizar fontes confiáveis, identificar essas fontes confiáveis, certo? Temos que depois relatar de onde foi que saíram as informações. Então, vamos para a continuidade. As orientações gerais seria o quê? Vamos pensar, estamos no Brasil, o trabalho feito no Brasil tem que obedecer às regras da BNT brasileira, né? E aqui, lógico, existem muitas regras. O que eu vou estar mostrando hoje é a 6023. A base dela é de 2018. Houve uma pequena alteração em 2022, mas é bem simples. Agora, a base maior dela está aqui na 2018. Ok? Então, o que é trabalho acadêmico? Para nós, e onde que eu uso a BNT? Em qualquer tipo de trabalho, certo? Principalmente se for dentro da escola. Então, nós temos trabalho de conclusão de curso, porque todo mundo conhece como TCC. As monografias, normalmente utilizadas em especializações. As dissertações de mestrado e as teses de doutorado. Mas também nós não podemos deixar de observar, por exemplo, em logística existe isso, mas em outros cursos também. Existe o relatório técnico. É um relatório que os alunos podem elaborar para entregar como trabalho de conclusão. Só que, em vez de ser um TCC, é um relatório. Também pode ser feito um artigo científico. Então, é também um documento feito para a academia. E, aliás, em qualquer outro documento, mesmo que seja para empresas, você precisa, se você usar teoria, se você usar uma regra, se você usar algo, por exemplo, uma ISO, você tem que falar, né? Vai fazer uma apresentação, por exemplo, de uma ISO, você tem que colocar qual que é a ISO, quando foi publicada, de qual setor que é. Então, tem que ter essas informações bibliográficas. E faz parte de cada trabalho. Então, esse conjunto de normas, todas que nós obedecemos, estão dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
e elas são indispensáveis, certo? E, e eu preciso saber como que funciona para eu fazer a citação, para eu fazer a referência de uma forma correta, né? O que vem primeiro? O que vem depois? E como é que eu mostro isso? Da onde que eu tirei? Quais são os dados que eu preciso retirar da obra original, né, do texto original, para colocar como referência? É isso que nós vamos ver. É, aqui eu estou colocando algumas informações, gente, porque a norma todinha, vocês podem até verificar, por exemplo, na internet, existem várias faculdades, várias entidades que colocam, que expõem lá na internet a BNT NBR 6023, e que você pode consultar gratuitamente. Essa norma, ela tem 79 páginas, essa nova. E eu não coloquei 79 slides aqui. Eu fiz um apanhado das coisas que vocês mais utilizam para usar como referência para o trabalho acadêmico de vocês, né? Que vocês estão dando os primeiros passos ainda, fazendo projetinho, certo? Mas o projeto também precisa falar das referências, falar de onde você tirou. Vocês, então, aqui eu dei uma estrutura mais geral, que vocês mais usam, que são livros, revistas, revista acadêmica, certo? Jornal, coisas pesquisadas na internet, livros, né, físicos. Então, uma visão mais geral, porque, do contrário, teria que ter feito aqui mais de 90, 100 slides, ok? Então, o que que eu vou listar, por exemplo, né? Eu peguei um texto, esse texto tem autoria, como é que eu vou colocar isso, né? Então, vamos lá. Ela diz, a norma diz o seguinte, a 2018 diz o seguinte: se você tem um trabalho com muitos autores, você vai citar todo o nome de todos os autores. Lá na referência final vão aparecer todos os nomes. Dentro da citação, dentro do seu texto, como é que você vai fazer isso? A primeira vez que você citar, você coloca o nome de todo mundo e depois, entre parênteses, você pode colocar de hora em diante, será identificado com, e aí põe o sobrenome de um deles só, põe, né, sobrenome, nome, e a expressão, como está aqui, ó, FAO, em itálico. Por quê? Porque do latim isso daqui, e a palavra estrangeira. Todas as palavras estrangeiras no TCC, ou no trabalho, ou no projeto, no trabalho acadêmico, ela deve vir em itálico. Isso é norma também. Tem alguma, assim, em outros trabalhos, como projeto, como vocês estão fazendo, ou currículo, relatório, eles pedem para colocar todos os nomes e não usar o et al. Ok? Acho que agora foi demais. Segundo a ABNT, então, a referência bibliográfica
é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento original que permite sua identificação individual. Então, o que que é? São dados que, ao ler esses dados, eu sei quem foi o autor, aonde que a pessoa, ou se eu sou pesquisador, onde que eu fui pesquisar, qual é a obra, qual o nome dessa obra. Ela é uma obra publicada em revista, em jornal, ou é um livro, uma obra física, né, publicada fisicamente. Como é que é? Certo? Então, em linhas gerais, a referência bibliográfica, conforme a BNT, é a indicação de autor, título, edição, local, editora e a data da publicação, que estão citadas no texto. Ok? E aí eu tenho, dentro dessa montagem de fazer a norma BNT, né, e aplicar a 6023, nós vamos ter dois elementos que são chamados elementos essenciais, quer dizer, aquilo que não pode faltar em nenhuma referência. Elementos essenciais. Em qualquer referência tem que ter todos esses elementos, certo? E nós temos também os chamados de elementos complementares. Os essenciais são aqueles que não podem faltar de maneira alguma. E os complementares vão complementar, de alguma forma, para ficar mais claro, mais pormenorizados os itens daquela referência, para caracterizar o material de uma maneira mais completa. Então, nós temos, por exemplo, elementos essenciais: o sobrenome e o nome. Então, é José do Prado. Prado, José do. Certo? Isso é para o nome só. Né? Aqui no exemplo eu usei Krenek Ailton. O nome do autor é Ailton Krenek, o sobrenome dele é Krenek. Só que ela vai em primeiro lugar, com todas as letras maiúsculas, ok? E depois o nome. Aí eu coloco o ponto. E aí o outro elemento essencial é o título, lógico, né, do trabalho que eu consultei, ou do livro, ou do artigo que eu consultei. Então, aí vai ter o título. Se tiver um subtítulo, também tem que vir, depois de 2 pontos, certo? Aí a edição, o local de publicação, quer dizer, onde foi publicado. Esse local, gente, é onde fica a editora. Então, a editora Atlas fica em São Paulo. Então, eu vou pôr São Paulo, editora Atlas. Companhia das Letras, São Paulo, Companhia das Letras. Por quê? Porque a editora fica em São Paulo. Se a editora fosse uma editora do Rio Grande do Sul, eu teria que colocar Rio Grande do Sul, ou não no Rio Grande do Sul, uma cidade onde está Rio Grande do Sul, né? A cidade, e aí o nome da editora. E, por último, nos elementos essenciais, vem a data da publicação. Ok? Então, de onde que eu tiro isso? Se eu estou com um livro físico, eu pego a informação do próprio livro, ok? Então, por exemplo, eu peguei aqui como escrever e ilustrar, certo? Então, aqui tem o nome do livro, ok?
Vamos lá? O nome do livro, aí tem a editora, tem tudo. Mas também, normalmente, dentro do livro, nós temos a ficha catalográfica, que é esse que aparece aqui, tá vendo? Que fala. Aqui fala o seguinte, ó. Por exemplo, esse livro que está na minha mão. Ele está falando que a editora é Parábola Editorial, certo? Então, eu vou dizer que essa parábola editorial, ela fica na rua Doutor Mário Vicente, no Ipiranga, São Paulo, Estado de São Paulo. Então, o que eu vou tirar daqui? Eu vou tirar aonde fica São Paulo, nome da editora, Parábola Editorial, certo? E aqui ela está me dizendo que isso foi impresso em 2017. Então, essa é a data que eu vou colocar lá, ok? Então, em livro físico, em trabalho físico, livro físico, é fácil, você procura aqui na página a parte que está falando sobre a ficha catalográfica, que ela já dá todos os dados necessários para você completar lá os elementos que você precisa. Isso tudo, gente, eu estou falando, é para ser colocado lá nas referências no final do trabalho. A última parte, a última página que nós colocamos lá, do trabalho todo, antes dos anexos, certo? Se houver. Mas tem que ter referências. Eu estou falando isso dessa referência lá no final. Por quê? Porque dentro do trabalho, aquela vai sempre aparecer nas citações. Citação curta, citação longa, citação de citação, que nós já falamos, que nós já tivemos outra aula sobre esse assunto, ok? Essas que eu estou dizendo agora são as referências que eu devo colocar no final, aquela lista de referências, certo? Então, entendido de onde tiramos? Livro físico é fácil, tudo que é físico é fácil porque tem que ter a ficha catalográfica. E se vocês pegarem um trabalho, um TCC da faculdade, por exemplo, vai estar lá a ficha catalográfica, vai dizer todos esses dados, só que aí, em vez de ter o São Paulo ali, que é o nome do livro, vai ter o local e uma outra maneira de fazer essa citação, ok? Que nós vamos ver mais para frente, obviamente. E aí, aqui eu coloquei, então, os elementos essenciais de um livro só, aliás, de um autor, um livro de um autor só, é isso que eu quis dizer. Então, eu coloco o nome do autor, né, o sobrenome, vírgula, depois o nome, o sobrenome lê todas as letras maiúsculas, o nome minúsculo. Daí eu coloco o título do livro, o nome do livro, eu coloco o local, a impressão de quem foi, né, a editora, e aí eu coloco 2019. Isso eu estou falando só dos elementos essenciais, certo? Muito bem. Se tiver dois autores, como faz? Eu coloco sobrenome, maiúsculo, vírgula, nome. Aí eu coloco entre os dois ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula. Significa que o que está para lá é um e o outro, depois é outro, certo? Aí vem o outro nome, sobrenome, vírgula, nome, ponto e vírgula. Outro sobrenome, vírgula, nome, ponto. Então, aqui eu tinha 3 autores. Então, eu coloquei os 3,
Se eu tiver 4, 5, 6, eu vou colocar o nome de todos aqui no final. Aqui no final vai o nome de todo mundo, certo? E aí eu coloquei o título, né? Olha, aqui é o título e está em negrito. Mas o subtítulo, ó, tá vendo depois dos 2 pontos? Veio um subtítulo. O subtítulo não vai em negrito, ele fica sem estar no negrito. Por que negrito? Para identificar o nome da obra que foi utilizada. O texto, o artigo, aquilo que você utilizou, o nome, letrinhas em negro, mas o título em negrinho, negrito. E os que não são o título principal, que são o subtítulo, ele pode ter 1, 2, 3, 10 palavras. Ele vai ser normal, sem estar em negrito, certo? E aí o local, de qual é a editora, e a publicação, e a data da publicação. Se eu tiver 3 autores, eu coloco a mesma coisa, sobrenome, nome, sobrenome, nome, sobrenome, nome, o título, o subtítulo normal, a edição, o local e a editora e o ano de publicação. Esses são os elementos essenciais. Muito bem. E os elementos complementares, como é que fica? Vai. Por um pouquinho. E os elementos complementares, como é que fica? Que elementos são esses? São todas essas informações que eu posso colocar depois dos essenciais. Então, os essenciais são aqueles que não pode faltar. Os complementares vão me ajudar a mim, ajudar qualquer pessoa que for consultar o meu trabalho, vai ajudar essa pessoa a identificar com mais precisão o que é que eu consultei. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui, elementos essenciais. Seria Luck, Heloísa, liderança em gestão escolar, está faltando negrito. A 4ª edição, Petrópolis, Vozes, está vendo aqui, já pôs edição. Eu poderia até deixar a edição para depois. 4ª edição, Petrópolis, Vozes, né? Então, a cidade de Petrópolis, a editora chama-se Vozes, e foi publicado em 2010. Então, vou pegar esse mesmo e vou pegar lá e vou dar as outras informações, que são as informações dos elementos complementares. Eu coloco tudo que eu já coloquei, ó lá. Luck, Luísa, liderança em gestão escolar, 4ª edição, Petrópolis, Vozes, ó, tá vendo? 2 pontinhos, Vozes, 2010. Depois que eu coloquei 2010, ponto, eu vou colocar os elementos que são complementares, estão complementando, né? Olha, esse trabalho tem 165 páginas, tem em formato de 18 centímetros, porque está em cadernos de gestão, volume 4, bibliografia, página de 149 a 155, e o ISBN da revista, né, desse caderno de gestão aqui, é esse número aqui. Então, essas coisas não necessitariam estar dentro da referência, mas, se eu tenho essas informações, é muito bom eu colocar os elementos constitutivos dos elementos complementares. Então, tudo que puder esclarecer e ajudar a pessoa a encontrar o texto original que você consultou para fazer o seu trabalho. É para isso que servem esses elementos complementares, porque daí você esclarece para a pessoa, né, que não é um livro, que é um caderno de gestão, onde é o que se é uma monografia, se é uma tese. Então, você vai acrescentar dados que elucidem a
a compreensão de quem vai ler o que você está informando. Aqui, ó, 149 a 155 significa que esse assunto aqui está dentro dessas páginas, está dentro desses cadernos, né, que deve ser um tipo de revista, e está da página 149 até a página 55, que foi publicado. Certo? Referências especiais. Então, agora, eu tenho que pensar em referências especiais. Por exemplo, o autor do livro é desconhecido. Ninguém sabe. Mas eu tenho um título e não tem nome lá. Autor desconhecido. Eu vou pôr o quê? O título do livro, o local, editor e o ano. Por exemplo, até brincadeira, isso daqui eu peguei de um outro site. A Mula Sem Cabeça. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o nome e o título do livro. Esse livro foi publicado em Florianópolis pela editora X em 2020, por exemplo. Certo? Então, eu coloquei lá. Então, eu não tenho editor, não tenho nome, eu tenho só o nome do texto, então vou pôr o nome do texto inteiro, né? Não é só a primeira palavra, o texto inteiro, o título todo, em letra maiúscula. Se, por acaso, eu estiver referendando, né, usando como referência, leis. Então, por exemplo, a questão de logística, tem várias leis, a questão de SI, né, Sistema de Informação, tem muitas leis que devem ser observadas, né? Aliás, qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que obedecer algumas leis. Então, eu vou citar uma lei dessa, que eu consultei, por exemplo, LGPD, que são a Lei de Proteção de Dados, que a gente pode estar aparecendo em qualquer um dos trabalhos, de qualquer segmento aí, né? Então, quem é o dono disso? Da onde que é essa lei? É brasileira? Rege o Brasil todo, então é Brasil. É uma lei que é só do estado de São Paulo, então eu vou pôr São Paulo. É uma lei que só é do município de Santa Bárbara, eu vou pôr Santa Bárbara. Entenderam? Se é uma lei, eu tenho que ver quem é o dono da lei. Normalmente é Brasil, né? Normalmente é Brasil. Leis, decretos, lei complementar, nós temos vários. Então, a legislação de modo geral. O que eu vou pôr? Eu vou pôr quem que é o dono da lei. Por quê? Porque a lei não é uma pessoa só que faz, certo? A lei passa por vários trâmites. Tem, tem lei que vai da Câmara de Deputados, depois vai para o Senado, depois vai ser avaliada, vai ser assinada ou não. Então, é uma lei que vai sendo estudada. Quem é o dono disso? Quem pôs parte vai funcionar? Funciona no Brasil. Então, é Brasil. Certo? Então, Brasil, letra maiúscula. Daí, eu vou colocar qual lei é essa. E, se é lei, eu vou pôr lei, número tal. Se é aqui embaixo, por exemplo, decreto, eu vou pôr decreto. Se é lei complementar, eu vou pôr lei complementar. Certo? E se é uma instrução, e é Brasil, Brasil, e aí instrução, número tal, 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 referente ao que é. Então, tem que aparecer o número, o dia e o mês e o ano que aquela lei foi assinada, que é a partir daquele momento que está em vigor, certo? A função da lei, quer dizer, o que ela faz, o que ela manda, qual que é o assunto dela. Aí eu vou pôr, lei normalmente é publicada em Diário Oficial da União, né, que é Brasil. Se é alguma coisa do Estado de São Paulo, ela é publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Se foi publicado no Estado
de Santa Catarina. Eu vou pôr que é o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, entenderam? Então, eu vou identificar, e normalmente isso aparece lá no cabeçalho da lei. Então, não tem como se confundir, não tem como errar, não tem sombra de dúvidas, porque aparece lá em cima, no topo, né, da lei, aparece quem é o dono, tá? Às vezes, se vocês pesquisarem na internet, quando você clica lá embaixo, ao citar essa lei, ao citar esse assunto, colocar como referência. E, às vezes, a referência completa para você lá embaixo. Então, são coisas que dá para a gente pesquisar, para a gente fazer direitinho. E sempre tendo dúvida, procurar sempre a professora de metodologia, né? Que nós estamos ali para explicar e esclarecer as dúvidas, ok? E aí fala da onde foi, por exemplo, do Brasil, é o Distrito Federal, né? Aí se tem volume, qual é o número, qual foi a data da publicação do diário, né? Do Diário Oficial, tudo certinho, tá? Então, aqui embaixo tem um exemplo prático já, um exemplo colocado, completado, né? Brasil, não é uma lei, mas é um decreto. Então, decreto número 1234, de 19 de dezembro de 2021. E daí, olha, a função da lei dispõe sobre a estrutura em relação ao regime do Ministério da Educação. Daí, aonde foi? No Diário Oficial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Quando que foi isso? Onde foi assinado? Foi assinado em Brasília, foi publicado em Brasília. Brasília é o Distrito Federal, certo? Está no volume 123, número 123, página, tá? Onde está registrado? 2345, 20 de dezembro, acho que 2º de dezembro de 2021, seção 2 e parte 3. Então, aqui tem tudo. Como é que eu faço para achar esse decreto? Eu vou procurar nesse lugar aqui, nesse Diário Oficial, nesse número, tal, tal, tal. Certo? É para isso que servem as informações. Até aqui tudo bem, pessoal? Vão assistindo e vão anotando no caderno, para depois vocês me passarem dúvidas lá no Teams, certo? Aí eu vou começar a particularizar um pouco mais, né? Referências de artigos, que a gente usa muito, e eu sei que vocês usam bastante, pesquisa, né? Vocês pesquisam artigos científicos, artigos que foram publicados, por exemplo, no Google Acadêmico, ou em revistas como a Cielo, ou sites, né? Como a Cielo, ou revistas que já existem em faculdades, como cadernos de informações. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, uma revista que seja especializada na logística, uma revista que seja especializada na informática. Então, aparecem lá vários artigos, né? Às vezes, um artigo científico, e às vezes só um artigo de lançamento de algum produto, de alguma coisa. Vocês podem utilizar também isso, porque a BNT, a 6023, 2018, ela deixa você à vontade para você pesquisar qualquer coisa e incluir qualquer tipo de informação, desde que bem fundamentada, né, no seu trabalho. Você pode usar artigo de jornal, você pode usar uma carta, você pode usar e-mail. Eu não coloquei aqui como colocar e-mail,
né, nesse trabalho, né, nessa apresentação de hoje, eu não coloquei isso, porque é mais difícil. Normalmente, quando nós começamos a pesquisar principalmente para um projeto, nós vamos pesquisar em fontes confiáveis, muito confiáveis. Não que e-mail, essas coisas não sejam confiáveis, mas a gente vai pegar os primeiros passos, nós vamos pegar livros, revistas especializadas, revistas acadêmicas que estejam impressa ou revistas acadêmicas que estejam em modo digital, né, como revista da USP, como revista da FATEC Americana, da FATEC São Paulo, e outras revistas que tem, certo? Então, vejam como que eu faço, então, quando eu pego um artigo de uma revista. Como é que eu vou fazer isso? Então, vejam lá. Eu pego o sobrenome do autor, então, sempre, qualquer indicação vai para o sobrenome do autor, vírgula, nome. Essa é a primeira coisa. Quando não tiver nome, é que aí a gente vai ver outras partes mais para frente, certo? Mas sempre, quem é o autor do texto que você está consultando? Então, a primeira coisa é o sobrenome desse autor, vírgula, e o nome dele, certo? Pode ser abreviado também, tá? O título do artigo. Qual que é o título do artigo? Né? O nome do assunto lá, o que você leu, como que era o título daquilo. Aí o título dá aí ponto, olha, ponto, é sempre assim, gente. Observe a pontuação também, tá? Sobrenome, vírgula, nome, ponto. Título do artigo, ponto. Título da revista, vírgula. Por quê? Porque aí eu vou pôr o nome da revista. O local da publicação. Da onde é essa revista? Bom, você pegou uma revista da USP São Paulo, então vai aparecer lá, certo? O nome da revista e o local que ela foi publicada. Se for São Paulo, São Paulo, né? Se ela for Piracicaba, vai ser Piracicaba, né? Porque estou brincando, porque aqui em Piracicaba, né, não é brincadeira, é coisa séria. Em Piracicaba nós temos uma parte da USP, né? Então, não sei se tem uma revista daqui de Piracicaba e uma de São Paulo da USP, ou é tudo uma só, certo? Número do volume, né? Que revista que é essa? Qual que é o volume, certo? Páginas, inicial e final, porque eu peguei o artigo está dentro da revista, certo? Então, eu vou mexendo lá e o artigo está dentro da revista. Bom, eu pego lá na página 13 e começa um artigo interessante para mim, e eu vou lendo. Esse artigo termina na página 23. Então, eu digo que o artigo está na página 3 a 23. Certo? Depois, qual é o mês da publicação e qual é o ano da publicação. Então, vejamos o exemplo aqui, ó. Quilomba, Grada Quilomba, né? Só que é o sobrenome, depois o nome. Daí, a máscara é o título. Aonde está isso? Está dentro desse aqui, título da revista. Revistas USP. Qual que é o número né, o número da revista? A S está no número 16. Quais são as páginas onde eu vou encontrar, dentro desse número 16, quais as páginas que eu vou encontrar? Da página 23 a 40. Que ano que foi publicado isso? Em 2016. Então, eu colocando isso, já daria para eu colocar lá e procurar esse texto nesse local. Entendido? Vamos pensar que o artigo que você leu, o texto que você leu, não esteja numa revista assim fechada da USP, da Unicamp, da FATEC, não esteja numa revista normal, mas esteja, pode até estar dentro de uma revista, mas não é
Só isso, ele é também chamado de anais de um congresso ou de um workshop. Então, o que são os anais? São resumos, todos os resumos das apresentações que aconteceram nesse evento. E aí eu pego esse documento, vou procurar lá, acho uma coisa, tem alguns itens que são publicados na íntegra e outros são publicados na parte. Tem anais que tem a primeira parte, somente os resumos, e depois tem o trabalho todo mais para o final dos anais. Então, como que eu faço para citar? Eu vou citar os anais todos, certo? Mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não vou pegar tudo que está lá dentro. Eu só vou pegar um item de um autor que eu gostei, ou que cabe dentro do meu trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, certo? Leio o título, gostei, identifiquei. Muito bem, só que isso está dentro desse documento que chama Anais do Evento, certo? Primeira coisa que eu vou ver. Isso que eu li lá, esse artigo que eu li, tem autor? É um, é dois, três autores, quantos autores tiver, certo? Aí eu volto lá na questão do autor que nós já vimos lá em cima. Né? Se tem um autor, tem dois, como é que eu cito os nomes todos, certo? Aí eu coloco, continuo do mesmo jeito, gente. Sobrenome, vírgula, nome. Tem dois autores, sobrenome, nome, sobrenome, nome. Tem 5 autores, sobrenome, vírgula, nome, sobrenome, vírgula, nome, ponto, vírgula, sobrenome, nome. E assim vai. Muito bem. Aí eu coloco o título do trabalho, o título daquele artigo que eu li. O título que está lá eu vou copiar na íntegra, certo? O título do trabalho. E aí eu vou usar essa expressão aqui, que a professora esqueceu de colocar em itálico, porque o in também é palavra estrangeira e tem que vir em itálico, certo? Então, in, título do evento. Então, veja, eu peguei o sobrenome lá, Joaquim da Silva. Silva, Joaquim da, o título do trabalho apresentado, e Anais do Congresso, FATEC Log americana. Certo? É o título do evento, com letra maiúscula. Está vendo aqui? Eu já usei essa letra maiúscula. Número do evento. O de americana, eu não me lembro qual número que foi. Foi 3, 4. Número do evento. Aí vem o ano da realização. Então, lá nesse documento dos anais, vai ter 1998, 2004, 2008, 2022, certo? Bom, não precisa falar mais, né? Então, aí eu vou colocar este ano. O ano que aconteceu, vamos supor aí o FATEC Log, né? Qual o ano que foi realizado, certo? Está lá. Os anais, quando são publicados, eles têm lá o dia, qual que é o evento, de quando até quando, tem tudo isso lá, certo? E aí eu vou ver o ano da realização disso. Qual foi o local? Onde foi realizado? Então, por exemplo, a TecLog, uma vez foi realizado, aliás, aqui em Americana acho que já foram 2 vezes. Parece que uma vez foi em Santos, outra vez parece que foi em Dayatuba. Então, cada pouco muda o local, certo? Todo ano faz em outra faculdade. Então, conforme os anais que você pegar, o FATEC Log aconteceu numa cidade. Então, você tem que ver
essa cidade onde foi feito. Está lá escrito nos anais também. O título do documento, então, por exemplo, vai estar lá, Anais of a Technology Americana 2008, vamos supor. Ou então está escrito, resumo das obras apresentadas no congresso tal, tal, tal. Então, é o nome que está lá, é o nome que você vai usar, certo? O local, a editora. Então, se aqui na Faculdade Americana, me parece que a gente lançou, foi lançado, né? Uma edição especial da revista, por exemplo, certo? Então, quem foi que publicou? Que ano que foi publicado? Quantas páginas? Inicial e final. Então, só que do análise todinho? Não, só daquela parte que você pegou, né? Lá tinha quantas páginas? Da página tal até que página, certo? Então, é isso. Vamos pensar agora, agora nós vamos consultar uma monografia, ou uma dissertação, ou uma tese. Como é que eu faço? Eu vou usar do mesmo jeito de todos? Não. Eu preciso aqui identificar o que é. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Como eu digo. Obrigada, mas está muito seco o tempo. Então, eu vou pegar uma tese, né? Uma tese de doutorado. No doutorado, a pessoa já tem dois títulos, já, é o terceiro título normalmente, né? Então, é uma pessoa que já tem muito conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o sobrenome dela, da pessoa, o nome, vou colocar o título em negrito daquele trabalho, título que foi dado. Vamos supor que o título que você esteja utilizando hoje para fazer o seu projeto, você continue com ele até fazer o doutorado. É esse título aí que você deu para o seu trabalho que vai lá no título. Se houver um subtítulo, você vai pôr o subtítulo, não é só se acontecer. O ano de apresentação. Que ano que a pessoa apresentou, fez a defesa, certo? Desse trabalho, né? O número de folhas ou de volumes. Tem trabalho, tem tese de doutorado que tem mais de um volume, certo? Não precisa ficar assustado, mas existe. Tem trabalhos, tem trabalho que tem 400 páginas num volume só. E tem trabalho que tem 400 páginas, mas foi apresentado dois volumes, certo? Então, você vai pôr quantos volumes tem, certo? Quantas folhas, quantos volumes, porque você vai estar falando da tese todinha. Aí você vai colocar para mim qual é a categoria, quer dizer, qual é a área de concentração. Lembra que eu mandei vocês colocarem embaixo área de concentração? Então, é isso daí que tem que ser colocado na referência de tese. Aí vocês vão colocar para mim qual foi a instituição onde a pessoa defendeu, né? Então, vamos supor que a pessoa apresentou, ela fez o doutorado dela na Unicamp. Então, aqui teria apresentado a Unicamp. O local, foi na Unicamp aqui, de Campinas. Aí foi uma coisa de dentista, não sei o quê. Dentista é em Piracicaba, então seria Piracicaba. Estão me entendendo? E o ano que ele fez a defesa, né? Então, eu tenho aqui o ano da apresentação, e o local e o ano da defesa. O local e ano da defesa é da defesa, tá? Por exemplo, Carneiro Aparecida Sueli. Então, o nome da pessoa era Aparecida Sueli Carneiro.
Então, eu destaquei o sobrenome. Foi lá para Carmen, vírgula, Aparecida Sueli. Aí eu coloquei o título do trabalho que ela fez. A construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Complicado, né? Mas é só, é um título. Foi publicado isso em 2005, foi feito isso em 2005. O que é isso daqui? Isso daqui é uma tese de doutorado em educação. Então, eu preciso identificar isso. Certo? Então, se eu vou colocar que é uma dissertação de mestrado, eu vou colocar lá, dissertação de mestrado na área tal. Certo? Eu vou pegar o TCC. TCC, né? TCC mesmo, que é um trabalho de conclusão de curso. Certo? TCC, tal, tal, tal. Eu vou pegar um relatório que foi apresentado como TCC. Relatório, tal, 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 tal. Certo? Então, o curso da moça aqui, da Sueli, é um curso de educação, né? Se fosse no seu caso, seria curso de logística, se a pessoa fez o curso de logística, se você olhou um TCC. E onde que é o local? A Sueli foi na Universidade de São Paulo, que fica em São Paulo, e foi feito isso em 2005, certo? Agora, vamos lá, um TCC. Eu deixei aqui, fiz um, porque eu sei que vocês têm pesquisado bastante na biblioteca de Americana, e nós temos vários livros lá, e também temos um acervo muito bom de trabalhos já apresentados. Vocês não vão achar na prateleira em si, mas vocês vão pesquisar na parte digital. E os TCCs estão sendo entregues digitalmente e não mais em volume, né? Então, aqui, disponível em aonde você pesquisou. Ó, o URL, que é o HTTP, né? E o acesso que você acessou. Então, veja, aqui, ó, ano de depósito. Então, vamos lá. Eu vou pegar um sobrenome, né? João Caetano, por exemplo. Caetano é o sobrenome, João. O título do trabalho, aí um subtítulo. Quem foi o orientador? Está vendo? Aqui em cima, como é doutorado, não tem a exigência do orientador. Embora seja muito bom colocar também. Certo? Mas no TCC, é necessário que se coloque o nome do orientador desse TCC. Então, você vai pôr o nome de quem fez, do aluno, né? Então, vamos lá. Vamos pegar João Caetano, certo? Que fez um trabalho sob a orientação da professora Ana Lúcia, né? Então, isso aí foi publicado. Então, ele vai pôr Caetano João, o título do trabalho, orientador, orientadora, aí no caso, né, porque já sabe quem é, orientadora, Ana Lúcia Espigolon, ano do depósito, 2004. Número de folhas, 48. Tipo de trabalho, aí eu vou falar, um trabalho de conclusão de curso. Nome do curso de logística. Nome do curso é Tecnologia em Logística. Departamento, Logística. Instituição de ensino, Faculdade de Tecnologia de Americana, e o nome da Ralph Biasi. Cidade, Americana. Ano de apresentação, 2004, né, que eu falei? Disponível. Então, vamos pensar que esse trabalho já está digitalizado. Então, disponível em URL, aí você vai ver onde que apareceu lá, e o acesso, que dia que você acessou? Dia, mês e ano. Certo? Tudo que eu pegar da internet, isso eu vou ficar repetindo sempre para vocês. Tudo, 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 tudo
que a gente pegar em internet, necessariamente eu vou ter que colocar disponível em e acesso em. Cuidado, porque tem muita gente que tem usado a URL, né, como referência. O URL não é referência. É o local onde você pode encontrar a referência. Mas não é referência, tá certo? Eu já tenho falado isso várias vezes, mas agora que nós estamos nesse item referências, eu preciso reafirmar isso. Certinho? Nossa, gente. A boca está ficando seca direto. Vamos ver aqui. Não tá, não tá. Aí. Obras, aí, bom, até aqui a gente falou de um autor, dos autores, né? Mas, e quando, né, não é um autor específico, certo? Não é um autor específico, mas sim uma entidade ou uma coletividade ou uma representação onde tem várias pessoas que fizeram, por exemplo, aquelas orientações que vêm para a educação, tem vários autores. E não tem o nome da entidade, mas sim vários autores. Então, é uma coletânea. Como que eu faço? Bom, primeiro, continua lá, autor primeiro lugar. Só que esse autor é o nome, né, de quem? Bom, se for o Estado de São Paulo, por exemplo, a gente já colocou, é uma coisa que a prefeitura está fornecendo. Um documento que a prefeitura está fornecendo. Por exemplo, uma pesquisa que tenha acontecido para um local específico. Então, eu tenho aqui, ó, o autor seria a Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo. Certo? Então, foi feita uma pesquisa lá. E o autor disso é a prefeitura. Então, não vai aparecer o nome do João, da Antônia, da Silvia, da Maria, da Ana Lúcia, não vai aparecer o nome, vai aparecer o nome da prefeitura. Lógico que não foi a prefeitura, porque ela é uma entidade, né? Quem fez foram pessoas, só que fizeram em nome da prefeitura. E a publicação é em nome da prefeitura. Entendido? Não importa as pessoas que fizeram. Vai ter dentro do corpo, dentro lá da capa, na folha de rosto, coisa, informações de pessoas que estavam envolvidas em produzir aquele texto, em produzir aquilo. Mas a entidade maior é a prefeitura. Então, o nome do autor daqueles dados que você utilizar, você vai colocar como referência São Paulo, Prefeitura Municipal de. Aí, se eu fosse pesquisar alguma coisa da Prefeitura Municipal de Valinhos, eu vou pôr o quê? Valinhos, Prefeitura Municipal de. Entenderam? Ficou claro isso? Então, é o nome da entidade. E aí, qual foi o departamento, né, que utilizou isso? Foi a Secretaria de Cultura. Aí, qual é o título que é dado para esse documento que você pesquisou? O nome é Dados sobre os Aspectos Culturais de São Paulo. Foi publicado em São Paulo em 2017. Esses são os dados essenciais, certo? Então, esses dados aí não podem faltar. Aí você pode acrescentar outras coisas. Se você achou isso na internet, daí vem aquele, né? Disponível em tal, 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 acesso em tal dia, mês e ano, certinho?
Então, aí eu dou outras informações, principalmente, né, se for na internet. Aí eu tenho que colocar lá o disponível em, certo? Não pode esquecer. Muito bem. E se a autoria for coletiva, né? Por exemplo, associação, representantes não tem CRM, não tem CR, não tem Conselho Regional de Logística, tem. Se tiver, vamos pensar, o Conselho Regional da Logística se reuniu para discutir uns assuntos e disso saiu um documento, mudando norma, mudando alguma coisa. Quem é o autor desse texto? Foi a reunião do CR, certo? Então, Conselho Regional de Logística. Esse seria o autor, porque ele vai publicar como sendo ele o autor. Ah, mas foram pessoas que discutiram. Sim, mas a entidade é um pouco maior. Então, vai aparecer no nome daquele que responde por isso. E, no caso, seria o Conselho Regional. Então, aqui, ó, eu peguei algo, certo? Que falava sobre resumos. Então, eu vou. Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química 20, então é o número da idade, em 1997, certo? Então, se reuniram nessa data. Aonde foi a reunião? Em Poços de Caldas. Então, houve um congresso, uma reunião, uma discussão, um workshop, sei lá. Houve algo lá, certo? E aí, qual é a entidade? É em cima do quê? É em cima de química. Qual foi o título que eles deram para os resumos? Academia, então, a química, a academia, a indústria, a sociedade, livro de resumos. Então, então, foi uma reunião, né? Reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, que, então, fizeram um congresso, praticamente. Então, eles são os autores, certo? Em que lugar que foi? Poços de Caldas. Qual que era o assunto mesmo? Química, academia, indústria e sociedade. Só que eu não estava presente lá. Eu peguei o livro de resumos. Está vendo aqui? Eu identifiquei o que foi que eu peguei. Então, eu peguei um livro de resumos. São Paulo, Sociedade Brasileira de Química, 1997. Então, gente, eu acho assim, depois de falar assim, tudo que você pegar na mão, você vai conseguir fazer a identificação e fazer a referência de modo pleno, de modo completo, sem estresse, sem preocupação. Você pega ali, está tudo na sua mão, tá tudo, as informações estão todas na sua mão. Eu sei que existem alguns sites que você tem uns que são gratuitos e outros você tem que pagar, né? Então, o melhor é aprender a fazer na raça, né? À mão. A mão que eu digo eu sei quais são os dados, eu tenho um pouquinho de dúvida, eu vou lá na BNT 6023, mais atualizada, ali 2018, tem uma depois dessa, mas ela está falando de algumas coisinhas bem restritas, não está falando em si da questão dos dados que eu vou buscar, certo? Então, eu resolvo a minha situação. Porque, às vezes, também, se você não souber alimentar de forma adequada os dados que aquela empresa está pedindo, a referência não vai sair direito, certo? Se ela não estiver atualizada, então aí não vai sair mesmo, né, direito, vai ficar com coisa que não esteja completamente correta. Uso de autor dentro do texto agora.
Muito bem, até agora, gente, né? Até agora, o que que eu estava falando? Eu estava falando de pegar o texto, né? Eu peguei o livro, eu consultei esse livro, eu usei esse livro dentro dos dados que eu pesquisei, dentro do que eu escrevi. Eu citei esse, essa pessoa lá dentro. Se eu não citei, eu preciso ir lá para citar de onde foi que eu tirei, onde, qual trecho que eu tirei para escrever, que está ali dentro, certo? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Muito bem. Aí, isso daqui para referência completinha, que é lá no final do seu projeto, lá no final do seu TCC, certo? No final do seu relatório, no final do seu artigo. Mas, e como fica isso? Lembra que eu falei? Eu coloquei lá porque eu citei o fulano, eu citei o autor dentro do meu texto. Como é que eu faço isso? Então, veja aqui, quando você faz referência a uma fonte dentro do texto, certo? Dentro do texto, o que que eu faço? Aqui tem um exemplozinho, ó. Lógico que o texto era muito maior e eu coloquei essa reticência aqui, desses pontinhos aqui, que dizia que o texto era muito maior, mas eu peguei só uma parte, só para vocês entenderem. A Revolução Industrial foi de grande importância para o mundo atual, trouxe um monte de histórias, né, um monte de informações, mas com isso também muito aprendizado para os funcionários que aprenderam a lutar pelos seus ideais e direitos. Quem falou isso? Cavalcante, 2019. E aí, é só isso que vai lá dentro do texto. Eu estou escrevendo o meu texto, estou escrevendo as minhas informações, certo? E isso eu tirei do Cavalcante 2019. Então, vai só o sobrenome, vírgula, e o ano da publicação. Não pode esquecer de colocar essa vírgula aqui, viu? Eu vi uns trabalhos aí que não tinha vírgula. Então, não pode deixar de colocar a vírgula. E aí, o que tem a BNT de 2022 ou 2023, ela fala o seguinte, que aqui dentro eu posso colocar letras maiúsculas, vírgula e o ano, ou eu posso colocar também em letra minúscula, assim, só o C maiúsculo e o resto minúsculo. Só tem um porém. Se eu escolho uma maneira, eu tenho que utilizar essa maneira o trabalho inteirinho. Eu não posso cada hora fazer de um jeito. Então, tem que ter uma coisa, uma constância nas informações, ok? Então, dentro do parênteses, fora do parênteses não tem problema, é sempre com letra normal. Então, só a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Dentro do parênteses é que vem a dúvida. Ah, mas eu quero pôr. É da sua escolha, ninguém te obriga. Você pode fazer assim ou fazer com letra minúscula. O que não pode é uma hora fazer de um jeito, uma hora fazer do outro. Ok? Então, tá, então eu vou fazer do modo antigo mesmo. Fora do parênteses, letras normais, dentro do parênteses, letra maiúscula. Ótimo. Então, no item lá, então aqui é dentro do texto. No item lá da referência final, eu vou ver quem é esse tal de Cavalcante aqui. Então, eu vou pôr Cavalcante Silva. Por que que eu coloquei Cavalcante Silva? Porque o sobrenome do homem é exatamente esse. Duas palavras. E eu coloco as duas. Depois eu vou falar mais para frente sobre isso também. Então, Cavalcante Silva diz a importância da Revolução Industrial no mundo da tecnologia. 25 de outubro de 2011. Isso estava disponível em HTTP, até aqui, ó, até PDF aqui, é o nome do... Sabe aquele endereço que aparece lá em cima quando eu vou pesquisar alguma coisa? Às vezes aparece www, às vezes aparece http, https, dois pontos, barra, barra. Então, todo aquele endereço lá vai vir aqui. Depois do endereço completo, eu posso fazer, aliás, eu preciso fazer acesso, que dia que eu acessei isso?
e eu ponho que dia que eu acessei. Certo? Por que, professora, tem que pôr o dia de acesso? Não pode só falar onde? Sabe por quê? Porque, às vezes, você pegou alguma coisa, vamos supor que tenha sido publicado em 2004, e naquele dia que você, por isso a data do acesso lá também, né? Naquele dia que você acessou, isso que você está falando para mim estava lá. Mas eu abri o site lá e não está. O que eu posso fazer? Eu posso requerer para o hospedeiro daquela página que eu gostaria de ter confirmado se no dia tal, 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 tinha tal assunto sendo publicado. Se não for algo muito que vai incorrer em alguma coisa mais séria, algum processo, eles me fornecem de uma tranquilidade. Se é algo que desabone alguma pessoa, alguma personalidade, normalmente o site não vai te dar a resposta, e aí, se você quiser mesmo e precisar, daí você tem que pedir ordem para um juiz, você tem que entrar com processo e pedir ordem para o juiz, para o juiz pedir que a pessoa, que o hospedeiro, forneça os dados para você. Mas, normalmente, quando é coisa de pesquisa, simplesmente, de informações acadêmicas, né, informações de pesquisa, eles fornecem numa boa. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. Relembrando, no texto só vai o sobrenome, vírgula e o ano da publicação. Referências, item final do texto. Todas as informações irão sendo colocadas tintim por tintim na sequência certinho. Certinho? Referências de sites. E agora? Vamos supor, eu tenho um site, eu peguei uma informação no site, né? Mas acontece que esse site é um site do jornal. Então, como é que eu vou fazer referência a algo que eu li dentro do site do jornal? Então, vamos lá. Eu vou olhar, é um jornal, certo? Aí, eu vou olhar se aquilo que eu peguei de lá tem algum repórter, alguém que assinou aquela informação, certo? Normalmente vem no jornal o nome da pessoa que assinou a, a reportagem, certo? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Por exemplo, ah, nesse item aqui, ó, eu tenho notícia e embaixo, logo embaixo, eu tenho o nome de quem postou a notícia, certo? Aqui, ó. Tá vendo? Quem postou a notícia aqui, né? Então, tem o nome da pessoa, ok? Estela Pires. Então, se tem autor, ok? Tem autor. Se tem autor, eu vou pôr o sobrenome do autor, certo? Aí seria Pires, vírgula, Estela, né? Sobrenome, nome. Aí eu vou pôr o título da matéria, eu li. Aí eu vou pôr o nome do jornal, a cidade da publicação, se houver. Então, por exemplo, nesse daqui, que eu mostrei para vocês, certo? Então, eu vou olhar aqui no jornal e vou colocar. Tudo bem? Muito bem. Aí, gente, vou colocar todas a sessão. Que sessão que é? Então,
seção da cultura, seção de empregos, seção... Eu vou procurar qual seção. No jornal já vai estar descrito. Escuro completo, né? Muito bem. Aí, por exemplo, ó, tem uma parte aqui que fala sobre as cidades. Então, cidades. Parte dos classificados. Então, eu vou colocar, certo? Que seção que se encontra aquilo que eu coloquei, né? E está disponível aonde? Se eu peguei na internet, se eu peguei físico, eu não tenho que pôr disponível, não, certo? É o jornal físico, tá? Porque aí tem até a página onde aparece também, ok? Nesse caso que eu mostrei para vocês, sobre entender como é o funcionamento da clínica Miopet e tal, eu tenho, certo? Eu tenho a seção e eu tenho a página 20. Então, quer dizer que eu peguei o jornal físico. Se eu pegasse esse jornal lá na internet, aí eu teria que colocar a URL, que é disponível em HTTP, tarararará, todo endereço, acesso dia, mês e ano. Se eu pegar uma notícia que não foi assinada por ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o título da matéria, a primeira palavra, vai ser em maiúscula. Depois o nome do jornal, depois a cidade da publicação, a cidade da publicação, né? O ano, dia, mês e ano, também a seção, tudo se existir lá. E aí também, se for físico, você vai falar a página, vai falar a seção e a página. Se for uma informação pega na internet que não tem página, não tem seção, só tem a notícia, né? Você vai pôr a URL disponível em, e aí que dia que você acessou. Referência de sites. Então, agora eu vou pegar o site, né? Referência de site de revistas eletrônicas, por exemplo. O que eu coloco? Sobrenome, nome, o título do artigo, o título da revista, local da publicação, volume do exemplar, número do exemplar, página onde está aquilo lá, o mês e o ano da publicação, e aí disponível, ó, tá, eletrônico. Então, vai ser sempre disponível numa URL e sempre vai ter o dia e o mês de acesso que você acessou. Por que tem que pôr sempre o mês, o dia, mês e ano? Já expliquei. Porque pode ser que a hora que eu for pesquisar não esteja mais lá. Mas quando você pesquisou, estava. E aí eu tenho a referência de quando ela estava, para eu pedir para o hospedeiro se é possível me fornecer esses dados. Ok? Por exemplo, olha aqui, o sobrenome, né, do autor, o nome. Ah, olha como aqui é um pouquinho diferente. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o assunto, mas não é o assunto Mulheres em Situação de Rua, Memórias do Lã, que vai estar em negrito, mas sim o nome da revista, certo? O nome da revista é que vai estar em negrito e não o nome do assunto, né? Da entrevista, ou seja, o que for o texto que foi escrito.
Eu vou falar o nome da revista, vou falar a cidade, o volume, certo? O número, qual página, da página 1 até a página 18, que mês, que ano, e aí eu vou colocar, porque lembra que eu falei, está em site, site é digital, então vai estar sempre disponível em http, todas as informações no acesso. Gente, não tem esse grifo aqui embaixo, tá? Mas eu tentei tirar para passar aqui para vocês, ele não saiu. Foi difícil. Não consegui tirar. Tudo bem? Então, vejam, o que eu sei que vocês mais têm procurado, que eu tenho visto vocês pesquisarem durante as aulas, no laboratório, né? Vocês têm pesquisado muito mais em sites, em informações, em revistas, mas tudo mais dentro da forma digital, né? Do que em livro físico, revista física, jornal físico, certo? Mas isso não tem problema, ok? E eu fiquei mais preocupada em trazer para vocês a questão do site. Então, como que eu faço a referência de tudo isso que vocês estão pegando no site? Então, não é porque está no site que eu não tenho que passar todos os dados, porque os dados continuam os mesmos, os dados essenciais continuam lá. E os complementares é que vai ajudar ainda mais a eu encontrar onde na internet está esse ou aquele assunto que eu esteja pesquisando, que eu esteja montando o meu trabalho de pesquisa. Até mesmo para vocês voltarem e reler aquilo se tiver alguma dúvida, ou pesquisar, encontrar alguma outra informação que passou batido, né? Que passou despercebido, certo? Então, é muito importante colocar todos os detalhes, certinho? Não sei se vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso, mas vamos lá. O que eu preciso chamar a atenção, e é importantíssimo que vocês ah, despertem para isso, né? Para referências retiradas de informações que constam em internet, como sites, blogs, fóruns ou outros, sempre deve constar a informação disponível em a URL e acesso em, colocar a data com dia, mês e ano, certo? Pesquisa em sites de reputação confiável. Então, o que é isso, né? Isso é lembranças, tá? A professora sempre fala isso, sempre reafirma. Procurar em sites cuja fonte seja de respeito acadêmico, né? Fontes precisas, fontes que eu posso confiar naquilo que está me dando, naquela informação que está me fornecendo. Então, órgãos oficiais do governo, né? Ou das entidades públicas, como prefeitura, como ah, os departamentos, né? Os ministérios, os departamentos, as universidades, então, sites das universidades, que normalmente dá acesso a você à biblioteca, a termos. Na biblioteca, por exemplo, da Unicamp, da FGV, da USP, da Unesp, da UFSCar, que são as oficiais, assim, né? Não sei as outras como que é, mas essas eu tenho mais contato. Elas têm lá no acervo muita coisa já digitalizada, o trabalho todo, como dissertação de mestrado, tese de doutorado, nós temos vários, tem algumas coisas em PhD, que estão sendo publicadas digitalmente, com todas as informações que vocês podem pesquisar com a maior segurança. E ter certeza que aquela informação é correta porque está dentro de um site que eu posso confiar, certo? Um site que tenha uma boa reputação, né? Além disso, gente, nós temos também o Google Acadêmico, que traz bastante
bastantes artigos científicos que têm fundamento, né? E que são respeitados, que tem até em qual faculdade foi publicado, tem orientadores, e tem... Então, são coisas confiáveis. Tem o site da Cielo, que eu tenho falado para vocês bastante, que eu tenho, ah, já tenho até entrado nesse site na sala de aula, para mostrar para vocês como que a gente acessa, como que nós chegamos até as informações, quais são as perguntas que devem ser feitas para chegar nessas informações. Só não pode esquecer é de dar as informações corretas depois, na hora de fazer as referências. Mas para ter ótimas referências, eu preciso também entrar, principalmente se eu for pesquisar em sites, ter a confiança nesses sites e saber que são sites idôneos, certo? Isso é muito importante, porque senão você começa a dar informações que qualquer pessoa depois consegue falar para você que você errou, né? Que aquilo lá não é verdade e tal. Da onde você pegou? De qualquer, né? Então, precisamos tomar muito cuidado. Casos especiais em referências, né? Por que que tem isso? Mas nós, pessoas, tem tanta coisa e ainda tem coisa especial. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente tem que pôr a cidade? Lá, a cidade, né? Então, eu ponho lá a cidade, que foi publicada, a cidade em que é aquela editora tem a cidade. Pois é. Acontece que, às vezes, né, eu tenho o mesmo nome da cidade, mas em estados diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a cidade de Viçosa, em Alagoas, eu tenho a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, e tenho a cidade de Viçosa, no Rio de Janeiro. Então, quando eu vou colocar lá na minha referência, qual a cidade da publicação lá, normalmente tem, eu vou ter que colocar de qual estado junto, para não fazer confusão, certo? Então, quando tem cidades, né, diferentes cidades com o mesmo nome, mas em estados diferentes, eu tenho que pôr o nome da cidade e logo em seguida de qual estado, qual cidade de qual estado eu estou falando, ok? Mas é só essa cidade? Não, gente, tem muitas cidades, tem muitas cidades. Eu nasci numa cidade chamada Torrinha. E aí, quando eu falo Torrinha, o povo pergunta, de onde fica? Eu falo, estado de São Paulo. Aí o povo fala assim, não, mas tem esse nome dessa cidade no outro estado lá, que não sei se é Minas. Alguém já me perguntou, várias vezes já me perguntaram se era de outro estado, né? Aí é Minas? Não, é São Paulo, né? Então, tem cidade, tem nome, né, que é igual em várias cidades. Assim como existem ruas, né, gente? Pensa, quando eu falo assim, é, Avenida da Saudade. Todas as cidades têm Avenida da Saudade, né? É a mesma coisa, as cidades têm... É menos repetitivo, né? Mas muitos nomes de cidades são repetidos em vários estados, tá? Então, precisa tomar cuidado quando aparecer o nome da cidade e averiguar se existe em outro estado, então daí você precisa colocar qual estado que é. Outra confusão que a gente pode ter é, professora, está publicado, mas não tem nome da cidade, não tem nome da... Às vezes está publicado um local, quer dizer, não tem local, está publicado, você não sabe de que cidade que é, de que estado que é, não sabe nada. O que eu faço?
Eu acho que vocês até já viram isso em alguns livros que vocês pesquisaram, que é esse colchete aqui, certo? E com essas duas letrinhas dentro, S ponto I ponto, né? E assim, com o colchete desse jeitinho. Então, para dizer o quê? Que não tem local, sem local. Então, não está determinado lá onde você procurou o local, a cidade onde foi publicado. Mas tem muito disso? Tem bastante coisa que aparece assim. Então, por exemplo, nós temos esse daqui, ó, são 3 autores, né, diferentes, todos os sócios do presidente. Foi um livro, ou algo, né, que foi lido, tem um escrito, que ninguém sabe de onde que é, mas sabe que foi publicado em 1992, tem 195 páginas, já está na 3ª edição, só que não tem local. Onde fica isso? Se não tem, então eu ponho sem local, porque não consta lá na publicação o local que é, ok? Então, é assim que a gente faz. Tá vendo? Tudo tem jeito como identificar dentro das referências. Entendem? Porque não pode ter nenhum trabalho sem referência, porque tudo tem jeitos de você colocar. Outra coisa que é especial também é quando no nome do autor tem as palavras Júnior, neto, filho, sobrinho. Então, eu tenho lá João Paulo Cavalcante Júnior. O Júnior não pode se dissociar do Cavalcante. Por quê? Porque se é o Júnior, existe o pai. Então, quem foi que escreveu aquilo? O pai ou o filho, né? O Júnior. Foi o Júnior, então tem que aparecer. Então, gente, lá na citação, na citação, tanto na citação quanto, foi bom eu falar na citação, tanto na citação dentro do texto, quanto lá na referência. Eu tenho que colocar o sobrenome e o Júnior junto com o sobrenome. O sobrenome dele é Cavalcante Júnior. Certo? Então, deixa eu ver. Outra coisa, como citar nomes compostos? A palavra, o nome da pessoa é composto. Por exemplo, Casabranca, o João Espírito Santo. O Espírito Santo é o sobrenome dele. E é o sobrenome que não dissocia. É como se fosse uma coisa só. Então, nesses casos, eu também vou colocar os dois no começo. Então, vejam que aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Eduardo, acho que é Eduardo, Evaristo, não sei, Roquete Pinto, né? Eu vou colocar lá no meu trabalho. Vai ficar Roquete Pinto, que tem um hífen, tudo certinho, vírgula. Aqui é o E maiúsculo, porque é o primeiro nome, né? Flávio Fava de Moraes. O sobrenome dele é Fava de Moraes. Então, eu tenho que colocar Fava de Moraes. Eu não vou colocar só Moraes. Entenderam? Então, sobrenomes que estão ligados por hífen, eu tenho que mantê-los todinho lá na referência. Certo? Sobrenomes, aliás, que aparecem o apóstrofe, né? Como é que eu faço? Unido ao sobrenome por apóstrofe. A entrada no campo de autoria deve ser só pelo sobrenome.
Então, esse apóstrofo vai ficar lá no final. Então, como está escrito aqui embaixo. Então, o nome da pessoa era, acho que, Antônio Silva de Ávila. Então, vai ficar Ávila, Antônio Silva e D com apóstrofe aqui no fim. Marcos Vinícius Neves de Oliveira. Vai ficar Oliveira, só, Marcos Vinícius Neves D com apóstrofe. Entenderam? Então, são coisas específicas que às vezes podem. Então, uma outra coisa que eu vou recomendar para vocês, salvem essas explicações, esses textos que eu estou passando para vocês, porque na hora da gente escrever, nós precisamos de informações, e às vezes eu não sei exatamente onde procurar aquela informação. Em guardando tudo que a professora está explicando, vocês vão encontrar de uma maneira mais fácil, mais rápida. Tem dúvida, como é que faz? A professora parece que falou sobre o uso do apóstolo. Então, está aqui. Ela falou sobre as palavras que são os sobrenomes que são ligados por isso, ou que têm um significado, mesmo sem isso, mas tem um significado único, como Espírito Santo, como Casa Branca, né? Então, como que eu faço? Certo? Eu espero, gente, que eu tenha explicado para vocês. Eu sei que eu não coloquei, né, as 79 páginas aqui, mas eu fiz um apanhado de coisas que surgem, as dúvidas, na hora de fazer, de escrever, de montar as referências lá do final do trabalho e como colocar dentro do trabalho. Certo? A gente já explicou isso um pouquinho antes, que nós falamos das citações, longa, curta, né? E a citação de citação, essas coisas. E agora, então, estamos lembrando outros dados importantes. Para múltiplos autores, cite todos os sobrenomes no primeiro uso dentro do texto. Dentro do texto. Tem vários autores, não tem? Então, a primeira vez que eu colocar todos eles, a primeira vez que eu vou citar, então, vamos supor que eu vou citar, eu pego numa página, eu cito uma obra, um texto, que tinha 3 autores. Na primeira vez que eu citar, eu coloco o nome dos 3. A primeira vez. E aí você pode colocar uma informação dentro de parênteses. De hora em diante, será citado apenas. Aí você põe o primeiro sobrenome, nome, F.A. Essa expressãozinha aqui. Certo? De hora em diante, será citado apenas. Então, toda vez que eu vir aquilo, eu vou saber que aquela referência é aquele dos 3 autores, ou dos 4, ou dos 5. Então, é isso que eles falam. Primeira vez que você for usar, dentro do seu texto, você cita o nome de todo mundo e põe uma observação ali, parênteses, que de hora em diante será apenas, toda vez que se referir a esses autores, será apresentado apenas em forma de Silva et al., por exemplo, né? Ou Jesus et al. Caso a obra não tenha um autor, use o título da obra no lugar do autor, na citação, mas coloque da mesma forma lá na referência final e dentro da ordem alfabética, como se fosse um autor. Entenderam? Livros, artigos, sites e outros tipos de fontes possuem formatos específicos na lista da referência. O que é? Eu sei como que tem que fazer. Tem que ter todos os itens obrigatórios, os itens essenciais, tem que estar lá, né? E aí eu posso colocar os itens complementares. E quando eu coloco todos, fica muito melhor. Lembre-se sempre da situação da citação,
de você estar utilizando de maneira correta. Citação curta, dentro do texto, com o mesmo tamanho de letra, até 3 linhas, colocando as aspas. E aí eu falo de quem é aquele autor ou aqueles autores, que eu vou fazer aquela referência bonitinha, certo? A citação longa, vai ter o recuo, vou colocar o autor e tal. Na citação, tanto curta quanto longa, que é ipsis lixis, quer dizer, tudo igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V, se tiver página, eu tenho que pôr que página que estava aquilo. Se não tiver, não vai pôr. Só vai pôr o nome do autor e o ano. Ok? Lista de referências. Então, agora, tudo bem? Como faz? Agora, a lista da referência. O que é? Presta atenção nisso, gente. Muita gente esquece de conferir esses dados. Ao final do trabalho, terminou tudo bonitinho, você vai incluir a lista de referências, certo? Que é aquele título lá, referências, embaixo, todas as referências que você utilizou e dando os dados de forma completa, conforme eu expliquei nesse vídeo. Utilize sempre a ordem alfabética. Todas as referências devem estar na sequência única. Então, tem autor, tem nome de livro, tem nome de instituição, tem nome de site começando, não importa. É uma sequência única em ordem alfabética. Você não separa livro de site, você não separa. É uma ordem única. Escrito referência lá em cima e a sequência, tá? Em ordem alfabética, de primeira letra de chamada. Esse daqui é importantíssimo. Esse lembrete aqui, ó. Todas as chamadas de autor que estiver dentro do texto, então, todo autor que você citou dentro do texto, obrigatoriamente devem estar constantes na referência no final do trabalho. E todas as que estiverem em referências devem constar. Então, o que está dentro, o que está lá na referência, tem que estar dentro do trabalho. E o que estiver dentro do trabalho vai ter que estar lá na referência. Então, eu não posso pôr assim, segundo Silva e Silva, e lá na minha referência, no final, não existe nenhum Silva e Silva. Isso aqui não pode. Aí, outra coisa que o pessoal costuma fazer. Copia a referência de um outro trabalho e o cara lá achou um monte de livro. Aí eu pego o trabalho do estudante e olho lá dentro. E vou anotando quantos autores ele citou lá dentro. Eu olho dentro do trabalho, tem 5 autores citados. Aí eu pego a referência, tem 25. Tem algo errado. Por quê? Por que ele pôs 25? De onde ele tirou aquilo ali? Ah, mas é que eu li. Não interessa. Não é o que você leu, é o que você utilizou. Aquela referência não é do que você leu ou deixou de ler. Aquela referência é o que existe dentro do seu trabalho. Então, só pode estar ali naquela lista os nomes, os autores que você utilizou e que está citado dentro do seu trabalho. Porque aquela referência é do trabalho. Não é de onde você pesquisou, se faz 10 anos que você está pesquisando, que você leu 1 milhão de coisas, mas você só usou 3, você só vai usar as 3, você só vai ter 3 lá na referência. Entenderam? Outra coisa, dicionário. Não precisa pôr. Ah, eu procurei a palavra parábola. Ah, eu peguei o dicionário tal para procurar a palavra parábola. Não tem necessidade.
certo? Ah, eu olhei lá e vi numa enciclopédia, não sei o quê, mas a palavra não sei o quê. Eu utilizei esse dado lá dentro? Se eu utilizei, eu vou pôr. Mas daí eu tenho que fazer a referência lá e fora, dentro do texto e na referência, certo? Ah, de repente, professor, mas eu usei uma enciclopédia porque eu estava pesquisando ah, sobre os costumes de uma tribo específica que eu estou estudando e sobre a qual eu falei no meu trabalho. Olha, é uma questão muito específica. E aí você pesquisou isso, aí você vai pôr. Por quê? Porque esses dados vão constar dentro do seu trabalho. Vocês entenderam? O que eu só leio, gente, para conhecimento, mas que eu não estou utilizando dentro do meu trabalho, os dados não estão ali constantes, eu não tenho que pôr. Eu só vou pôr aquilo que realmente esteja interligado à minha pesquisa. E aqui tem uma série de recomendações para você. É bom, de vez em quando, sabe, tem dúvida, vamos lá. Vamos dar uma lida nisso daqui, que tem umas recomendaçõezinhas básicas, certo? As referências são alinhadas à margem esquerda. Elas são alinhadas aqui. É que elas não podem ficar dançando. Mas eu gosto, e tenho utilizado ultimamente, elas, se não tem outro jeito, se alinha à esquerda e pronto. Eu gosto que ela fique alinhada, justificada. O resto do texto todo é tudo justificado. Mas as referências, se eu tiver problema, eu posso alinhar somente à esquerda, certo? O negrito, o grifo, o itálico só deve ser usado ali no título, título do documento, que a gente recomenda que seja sempre negrito, que não seja grifado e que não seja itálico. Por quê? Porque itálico, dentro do trabalho acadêmico, só deve ser usado em palavras estrangeiras. Quer dizer, se você tiver palavra estrangeira lá na referência, lógico que você vai usar essa palavra em itálico, certinho? As referências devem ser digitadas com espaço simples entre as linhas da própria. Então, eu estou fazendo uma referência. Essa referência tem 4 linhas, elas vão ficar tudo juntinho assim, ó. Aí eu vou pôr outra referência, daí dessa para outra, vai ter que ter um espaço maior. E aí vai ser 2 entre, né? 2 espaços, ou espaço duplo. Então, entre elas mesmas, simples. Entre uma e outra referência, duplo. Ah, quando uma coisa importante lá dos elementos, elementos essenciais e elementos complementares. É importante que você use os elementos complementares. Então, se você tem as informações de todos os elementos complementares, use esse tipo de citações, assim, de escrita, em todas as referências, certo? Não assim, uma só essencial, outra o complementar. Se você tem acesso aos complementares, coloque o complementar em todas. A pontuação segue as internacionais, os padrões internacionais de referência. A abreviatura é igual a 10.522, que é uma outra norma, certo? Devem ser listadas em ordem alfabética de autores ou de sequência, né? Porque a gente fala autores, mas é a sequência da letra. De repente, que eu falei para vocês. Se eu tenho um texto no meio que só tem o nome do texto, ele vai ficar ali no meio, numa coisa única, não vai ficar separado, solto lá no fim do trabalho. Entre as referências espaço duplo, né?
O subtítulo, se houver, deverá sempre estar precedido de 2 pontos. Não é traço, não é nada. Então, sempre assim. Trabalho escravo, 2 pontos. Uma análise feita na indústria têxtil. 2 pontos. É o recorte que eu fiz do trabalho escravo. Não é necessário referenciar aquilo que eu já falei. Normas e dicionários utilizados como suporte. Então, eu estou usando como suporte, eu não estou usando como pesquisa, certo? Eu estou usando como suporte. Então, o que é suporte? É suporte. Tudo bem, pessoal? Aqui é assim, ficaria, então, lá no final. Então, lá no final, eu vou pôr referências, escrito em maiúsculo, centralizado, né? Tamanho 12. Aqui eu vou pôr o nome dos autores. Então, às vezes, não dá para complementar aqui, tá vendo? Eles procuram o máximo possível ficar meio que em, em justificado. Mas se não é possível, né? Então, mas aqui tem que ficar retinho, desse lado aqui tem que ficar retinho, certo? Aqui até pode um pouquinho, mas aqui fica certo. A fonte também é tudo 12, né? E aqui, entre uma e outra, tá vendo? É 2 espaços simples. Então, aqui dentro, é isso que eu falei, aqui é simples. Entre esse e esse são 2 simples, ou espaço duplo, né? Aqui também, certo? Quando a referência não tiver indicação de autor, a primeira palavra é que vai ficar, tá vendo? Ó? O assunto era perfil do servidor do serviço social. Não tinha autor. Então, o que que eu fiz? A primeira palavra do título, que é que vai ficar em maiúsculo. Eu já expliquei isso lá atrás e aqui está confirmando, ó. Tá um exemplozinho de lá. Então, a primeira palavra em maiúsculo, o resto normal. E aí eu vou falar de onde estava, tal, como está publicado. Olha lá, São Paulo Editora Abril 2000, 15 páginas. Aqui eu tenho o autor, aqui tem o assunto, a cidade, a editora e que ano que foi publicado. Aqui está somente as essenciais, certo? Atenção, tudo deve ser em tamanho 12 e usar sempre em ordem alfabética. Pessoal, eu espero que eu tenha realmente conseguido falar para vocês, dar uma visão geral de como fazer. Eu acho que com essa base dá para trabalhar e tendo a consciência que se eu tiver dúvida, existe uma norma de número 6023, né, de 2018, com uma atualização em 2022, sobre a norma. Eu vou tirar qualquer dúvida que eu tenha. E eu vou conseguir fazer um ótimo trabalho, vou conseguir fazer direitinho as minhas citações, vou conseguir fazer direitinho a minha referência bibliográfica. Por que que nós não usamos mais a palavra referências bibliográficas aqui? Porque hoje nós não, né, não estamos só dentro da biblioteca e só consultando livros. Livro, biblio, é livro, né? Então, bibliografia seria as informações que eu obtive dos livros que eu li. Como hoje nós temos livro, revista, tudo que foi aceito, né? Livro, revista, sites, blogs, fóruns, bilhetes, e-mails. Então, hoje nós só utilizamos a palavra referências, que engloba tudo. Certinho?
Então, as referências em apresentação de slides. Professora, tá, tudo bem. Agora, como que eu faço isso para pôr no meu slide de apresentação? Fácil, gente. No último slide, você coloque referências e coloque as principais. Quais foram as principais referências? De onde você tirou o grosso do seu projeto? Olha, qual que é? Da onde que é isso? 2 pontos cruciais do seu trabalho. Você tem a parte histórica, né? O referencial histórico ali, certo? Do assunto. Quais seriam as coisas que mais se forneceram? Qual é o assunto que mais lhe forneceu dados históricos? Você coloca. Então, coloca assim, os dados históricos foram baseados mais em tal livro, põe essa referência. E no referencial teórico, qual é a base ou quais os mais importantes que você tem utilizado para formular a sua fundamentação teórica do seu projeto, certo? Lá no final. Se eu colocar alguma definição importante e que vai ser a base da minha pesquisa, que está lá na minha fundamentação teórica, então, lá no slide da fundamentação teórica, se você for colocar essa informação, você vai colocar lá também quem é que você utilizou. E aí, é interessante, porque você pega essa que você colocou lá, naquele slide que você estava falando da fundamentação teórica, que você colocou aquela definição do fulano de tal, esse fulano de tal está citado lá no último slide referência, entendeu? Porque você já citou, conforme citado lá, os centrais da minha pesquisa, fulano, ciclano e outro, certinho? Então, o slide lá no final de referência, sim. E você vai por todas? Não, não há necessidade, pode também só colocar as principais. Aqui você julga que são as bases, as principais, as básicas para você falar sobre o assunto. E assim, com a referência também colocada nos slides da apresentação, a gente encerra as aulas de hoje e também a nossa última reposição de todas as aulas. Foi um prazer trabalhar com vocês e vamos nos ver na defesa dos seus projetinhos, que acontecerá nas próximas aulas presenciais. Uma boa tarde a todos. Stop. Eu dei stop daí. Tô com uma mordida aqui. Eu tô com embaixo da mesa e tá mordendo meu pé. Eu dei stop. Beleza. Hein? É. Você parou a gravação, né? Uhum.